Evangelho de Mateus, capítulo 3, vamos ler aqui a partir do versículo 13. Tem alguém feliz de estar aqui essa noite? Se você está aí nos acompanhando, aproveita, por favor, compartilha esse link com pelo menos mais umas 10 pessoas, ou se você está me acompanhando do Insta, pega o aviãozinho e marca pelo menos umas 10 pessoas. Eu tenho certeza que existe muita gente sendo tocada por Deus essa noite. Você pode ser esse instrumento de Deus, para levar mais pessoas a ouvirem o Evangelho e terem as suas vidas transformadas. Então, faz isso, marca 10 pessoas, ou pelo menos manda esse link para mais umas 10 pessoas, ok? Eu quero conversar com vocês essa noite sobre o tema, uma vida de intensidade, amém? Diga comigo, uma vida, vamos gente, fala, uma vida de intensidade, amém? Mateus capítulo 3, versículo 13, ou a gente poderia chamar essa mensagem também de a verdade absoluta, amém? Uma vida de intensidade, ou a verdade absoluta. Mateus 3:13 diz: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus respondeu: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. E assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Capítulo 4 agora de Mateus, versículo 1, por favor, diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor o teu Deus. E depois o diabo o levou a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e seu esplendor, e lhe disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorardes. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram, amém? Pai Celestial, fala conosco nessa noite, nós queremos ouvir a Tua voz. Pedimos mais uma vez, pelo Espírito, que dá sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. Pedimos que os nossos olhos sejam abertos, para que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, e que a Tua verdade produza em nós frutos transformadores, ó Deus, a 30, a 60 e a 100 por um. Te pedimos isso. E pedimos também que o Senhor use o pregador dessa noite com graça e com sabedoria, para que ele, através do seu Espírito e da unção do Senhor, ele possa compartilhar a Tua palavra ao coração do Teu povo. Nós te pedimos isso em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Todas as vezes que nós vamos tomar uma decisão, toda pessoa que vai tomar uma decisão, ela faz isso a partir das suas experiências de vida, das suas convicções, amém? Ou a partir dos seus sentimentos. Normalmente quando nós tomamos uma decisão, esses são os 3 parâmetros que nós usamos para fazer isso: os nossos sentimentos, as nossas convicções ou as nossas experiências de vida. Concorda comigo? Sim ou não? Você vai tomar uma decisão, ou você recorre ao conhecimento que você adquiriu, suas convicções, ou você recorre às suas experiências, ou você recorre aos seus sentimentos, né? Normalmente quem toma decisões pelos sentimentos acaba, né, não tomando decisões muito sensatas, sim ou não? Mas pode ser que o sentimento te ajude a tomar uma decisão sensata, sim ou não? Então, gente, presta atenção, como todas as vezes que nós vamos tomar uma decisão, nós fazemos isso a partir de um parâmetro, não existe o que nós chamamos de decisões neutras. Já ouviu alguém falar isso aqui? Não, vamos tomar uma decisão neutra aqui. Alguém já ouviu falar isso? Sim ou não? Quem já ouviu? Alguém? Alguém já ouviu? Por que não existe decisão neutra? Porque para existir neutralidade, nós teríamos que nos abster da nossa história, das nossas convicções ou dos nossos sentimentos. Como ninguém pode tomar uma decisão fora das suas convicções, dos seus sentimentos ou da sua história, não existe neutralidade.
Esse negócio que o pessoal fala assim, não, vamos tomar uma decisão pelo viés científico, porque a ciência é uma coisa neutra. Não existe isso. Toda decisão, quando é tomada, é a partir de sentimentos, convicções ou experiências. E isso faz com que nenhuma decisão seja neutra, ok? Toda decisão, ela tem um viés, não importa qual ela seja. Amém, gente? Vocês estão comigo? E eu entendo que para nós que somos cristãos, às vezes quando nós olhamos para algumas pessoas tomando determinadas decisões, para a gente parece muito estranho, porque a gente tem a nossa vida marcada por outro tipo de convicção, experiência ou sentimentos, amém? Então a gente olha muitas vezes para algumas pessoas tomando algumas decisões, e a gente fala assim, cara, eu não entendo esse cara fazendo isso. Mas o que você precisa entender é que apesar de eu e você não concordarmos, essa pessoa não está fazendo isso aleatoriamente. Todo mundo, quando toma uma decisão, faz baseado nas suas convicções, sentimentos ou experiência de vida. Exemplo, quando você olha para uma pessoa, que carrega com ela as marcas do movimento progressista, uma pessoa que acredita que toda uma cultura precisa ser transformada para que os seus parâmetros de vida possam ser abraçados e possam modificar todo o status social. Para nós isso parece muito estranho, sim ou não? Pessoas que lutam para que toda uma tradição, que foi levada por quase toda a história seja mudada para que novos parâmetros sociais sejam abraçados. Para nós isso é muito estranho. A gente fala assim, cara, por que essa pessoa está fazendo isso? Só que o que você precisa entender é que uma pessoa que decidiu abraçar a ética dos movimentos progressistas, para essa pessoa não existem valores absolutos. Para a gente que é cristão, existem valores absolutos, amém, irmãos? Por quê? Porque nós acreditamos em um Deus que criou todas as coisas, e uma vez que nós acreditamos em um Deus criador, nós acreditamos que Deus, ao criar o mundo, Ele estabeleceu absolutos, amém, irmãos? E na verdade só existe essa possibilidade para absolutos, se Deus existe e se Ele é o criador. Porque se Deus não existe, e tudo que existe é apenas uma explosão, que deu origem a um movimento desordenado e seletivo, então, irmãos, como é que nós vamos estabelecer absolutos? Toda a ética, a partir da ideia de que o mundo veio a partir de uma explosão, ela é estabelecida pela ordem social. São os homens que olham e dizem, isso é certo, isso não é. Então não existem absolutos. Por isso as pessoas pensam, cara, se Deus não existe e não existem absolutos, somos nós que definimos a ética e o modo de vida dos seres humanos. Então para eles é muito normal pensar que tudo que foi estabelecido é ultrapassado e um novo parâmetro de vida precisa ser decidido. Sim ou não? Para a gente isso é estranho, concorda comigo? Mas esses caras, quando tomam decisões assim, não fazem isso baseados em um sentimento, em uma coisa aleatória. Eles fazem isso baseados em sentimentos, experiências e convicções. Todo mundo comigo? Exemplo, quando alguém decide abraçar o ateísmo, você acha que essas pessoas fazem isso aleatoriamente? O cara acorda num dia de manhã e fala assim, você é ateu, sim ou não? Não. Eu sei que existem o que a gente chama de ateus práticos, que é o cara que não quer lidar com a implicação da existência de Deus, porque ele não quer viver uma vida correta, então ele prefere abraçar o ateísmo do que lidar com as implicações da existência de Deus. Mas existem outro tipo de pessoa, que é o cara que fala assim, não, eu quero abraçar a fé na descrença da existência de Deus, eu quero acreditar que Deus não existe, amém, gente? Porque eu não sei se você entende isso, mas Deus não é um assunto científico, Deus é um assunto da fé, amém, irmãos? Amém, gente? E eu não estou dizendo que por causa disso você é menos inteligente, não. Quando eu digo que Deus é um assunto da fé, é porque ninguém pode entrar num laboratório, fazer uma experiência, e com essa experiência provar que Deus não existe. É impossível, vocês estão entendendo isso? Ninguém consegue entrar num laboratório, fazer um experimento científico e chegar à conclusão, Deus não existe. Assim como também ninguém consegue entrar no laboratório, fazer uma experiência e falar assim, está vendo? Deus existe, amém, irmãos? Ou, em outras palavras, ou você usa a fé para crer que Deus existe, ou você usa a fé para descrer que Ele existe. Mas Deus continua sendo um assunto da fé, estão entendendo isso? Então tem pessoas que preferem usar a sua fé para crer na inexistência de Deus, e elas estudam isso a fundo, para chegar a essa conclusão. Para mim e para vocês isso parece muito esquisito, sim ou não? Mas para as pessoas que fazem isso, para as pessoas que tomam essa decisão, elas não estão fazendo isso aleatoriamente, elas estão fazendo isso baseadas em experiências, sentimentos e convicções. Da mesma forma que alguém que decide abraçar uma outra religião. Exemplo, você olha para um cara que decidiu abraçar o budismo,
A gente olha e fala assim, mano, isso é muito esquisito, sim ou não? Um cara que decide subir numa montanha, sentar na montanha e ficar lá. Porque, não sei se vocês sabem, mas o propósito da meditação transcendental é o esvaziamento da mente, sim ou não? Só que para você esvaziar a mente, você não pode ficar pensando num monte de coisa. Você tem que pensar numa coisa, tipo, neutra. Um som que não reflete nada, para você esvaziar a sua mente. Por quê? Porque esse cara acredita que de alguma forma ele precisa se conectar com o divino que está dentro dele, amém? Para que ele possa transcender. E se ele for muito bom nisso durante a vida, ele vai reencarnar, e reencarnar, e reencarnar, até ele conseguir chegar no ápice e se conectar com o Uno. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Para nós isso parece muito estranho, sim ou não? Essa perspectiva de relacionamento com a divindade. Porque para nós, não somos nós que subimos ao divino, é o divino que desce e nos encontra. Sim ou não? Para nós parece muito estranho, mas presta atenção, pessoal, quando alguém decide abraçar o budismo com uma perspectiva de relacionamento com Deus, esse cara não está fazendo isso aleatoriamente, ele faz isso baseado em experiências, sentimentos e convicções. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte, é que apesar de existir muitas referências aí fora para se decidir a sua história, só existe uma verdade absoluta ou uma proposta radical de vida que realmente faz sentido para a nossa história. E que proposta é essa? A fé cristã. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? A fé cristã é a única verdade absoluta, ou a única experiência radical de vida que realmente se conecta com a história. E se você quer conhecer alguém que viveu essa experiência de forma intensa, baseado na verdade absoluta, você precisa olhar para quem? Para Jesus. Jesus é esse cara que viveu toda a sua vida baseado nas suas experiências com o Pai, na convicção que o Pai plantou no seu coração e nos sentimentos que ele absorveu desse relacionamento. Se você quer conhecer alguém que viveu essa vida baseada nas convicções do Pai, você precisa olhar para Jesus. Amém, gente? Porque eu não sei se você entende isso. Toda a vida de Jesus foi baseada exatamente naquilo que o Pai falou com ele no seu relacionamento com o Pai. É isso que nós acabamos de ler. O ministério de Jesus começa com uma palavra: você é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Só que o que a gente não sabe é que essa expressão, você é o meu filho amado, faz referência ao livro de Isaías. Quando o Pai falou assim, você é o meu filho amado, o Pai estava fazendo referência a uma profecia, que está lá em Isaías 42, quando Deus escreve o servo ungido sofredor, que havia sido levantado por ele pelo seu amor, para uma causa. E qual é a causa? Morrer pelo seu povo, para que o povo fosse resgatado e voltasse a Deus, amém? Em outras palavras, irmãos, quando o texto está dizendo, você é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, Deus estava dizendo, você é aquele sobre quem eu vou colocar o meu espírito, para que você possa cumprir o meu propósito. E qual é o meu propósito? Se entregar pelo meu povo na cruz, para que eles sejam resgatados e possam voltar a ter relacionamento comigo. Estão entendendo isso? E não é exatamente sobre essa palavra que Jesus viveu toda a sua vida, sobre essa convicção de que a vontade do Pai para ele, era que ele se entregasse naquela cruz, para que eu e você fôssemos resgatados? O livro de Lucas vai dizer, irmãos, que essa convicção estava tão presente em Jesus, tão presente, que um dia ele entrou na aldeia dos samaritanos, passando por ela para ir em direção a Jerusalém, e a Bíblia diz que o povo o expulsou dessa cidade, dessa aldeia, porque era possível olhar no seu rosto e perceber que ele era como alguém que caminhava resolutamente em direção a Jerusalém. A agenda de Jesus não era pautada pelas necessidades do povo e nem pelas urgências que chegavam até ele. A agenda de Jesus era pautada por uma coisa só: o propósito que o Pai havia colocado no seu coração. Vocês estão comigo aqui? E, irmãos, preste atenção, porque Jesus viveu toda a sua vida baseado na convicção que o Pai colocou no coração dele. A Bíblia deixa muito claro para mim e para você que, em primeiro lugar, Jesus não foi entendido pelo sistema religioso do seu tempo, porque Jesus viveu uma vida toda baseado na palavra que o Pai colocou no coração dele. O sistema religioso do tempo de Jesus não o entendia. A Bíblia diz que os fariseus, os saduceus e os escribas olhavam para Jesus e não conseguiam compreendê-lo. E por causa disso, eles fizeram um motim para crucificar Jesus de uma forma indevida. O julgaram de forma indevida e o crucificaram de forma indevida. Porque o sistema religioso do tempo de Jesus não conseguiam entender a convicção que o Pai havia plantado no coração dele. Eles decidiram fazer um motim para dar cabo da sua vida. Só que Jesus, irmãos, não era apenas incompreendido pelo sistema religioso, ele também não foi compreendido pelo sistema político. Porque vocês devem se lembrar que quando ele foi apresentado a Pilatos para ser julgado, Pilatos olhou para ele e falou assim, cara, você não vai falar nada, você não vai se defender?
Se você falar alguma coisa, eu tenho poder de libertar você, eu posso livrar você desse momento. Aí o texto diz que Jesus olhou para Pilatos e falou assim: você tem o quê? Você acha que você tem algum poder sobre mim? Olha, na verdade, você só tem poder sobre mim porque do céu ele foi te dado. Porque o Pai deu esse poder sobre você, para você nesse momento. Se eu quisesse ser livre, eu oraria ao meu Pai e Ele mandaria miríades de anjos para que eu pudesse ser livre desse momento. Mas não é exatamente por essa causa que eu estou aqui, não é exatamente por esse motivo que eu estou aqui. Jesus não era compreendido pelo sistema político do seu tempo, Pilatos não conseguiu entendê-lo. O sistema religioso não conseguiu entendê-lo. A sociedade civil não conseguiu entender Jesus. Porque essa mesma sociedade que se levantou, né, na sexta-feira para recebê-lo gritando Hosana nas alturas, perdão, na quarta-feira, essa sociedade que se levantou para gritar Hosana nas alturas, é a mesma que na sexta-feira se reuniu na porta do pátio do templo para gritar, crucifica. Elas não conseguiam entender Jesus. Ele não foi compreendido pelo sistema religioso, não foi compreendido pelo sistema político, não foi compreendido pela sociedade civil. Irmãos, presta atenção, Jesus não foi entendido nem pelos seus discípulos, nem os discípulos conseguiam entendê-lo, porque o texto diz que quando ele virou para eles e falou assim: gente, eu tenho que ir para Jerusalém para ser crucificado. O Pedro olhou para ele e falou assim: quê? Crucificado? Não, Jesus. Mateus 16, e Jesus virou para Pedro e disse: arreda-te de mim, Satanás, porque você cogita das coisas que são dos homens e não daquelas que são de Deus. Você consegue entender que porque os discípulos não entenderam, Pedro o negou, Judas o traiu e os outros o abandonaram? Ele não foi compreendido, vocês estão comigo, gente? Ele não foi compreendido pelo sistema político, não foi compreendido pelo sistema religioso, não foi compreendido pela sociedade civil e nem pelos seus discípulos. Mas presta atenção, apesar de não ser compreendido por ninguém, Jesus não abriu mão das convicções que o Pai havia plantado no coração dele. Ele viveu toda uma vida pautada na vontade de Deus, mesmo que isso custasse toda essa incompreensão, ou levasse a se entregar de forma radical em uma cruz, para que a vontade do Pai pudesse ser feita, amém? Mas ele ressuscitou no terceiro dia, está sentado à direita de Deus, e há de voltar para julgar vivos e mortos. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Gente, olha isso, Jesus viveu essa vida radical, baseado na vontade do Pai. Só que eu não sei se você percebeu, mas houve um momento na história de Jesus que ele pôde decidir, né? Ele poderia decidir usar outros parâmetros para governar a sua história. Porque a gente leu Mateus 3,16, que fala do Pai dizendo: você é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Só que logo em seguida, o Espírito o levou ao deserto, para ser o que, irmãos? Tentado pelo diabo. E eu não sei se você percebe, mas nas 3 tentações que Jesus experimentou, em outras palavras, o que o diabo estava dando para ele, era uma outra forma de decidir o seu destino, de decidir a sua história. O diabo se aproximou dele e falou assim: Jesus, eu sei que você é o Filho de Deus, e eu sei a sua missão, mas olha só, você não precisa experimentar o sofrimento para cumprir a vontade de Deus. Você pode transformar as pedras em pães. Ou seja, o sofrimento não precisa fazer parte da sua história. Você pode usar do seu poder para facilitar o seu caminho no cumprimento da vontade de Deus. Em outras palavras, irmãos, o que o diabo estava oferecendo para Jesus era o seguinte: decide a sua história pela satisfação do prazer. Você não está com fome? Você não precisa passar fome. Decide a sua história pela satisfação do prazer. Não é pão que você quer? Então, vai lá. Vocês estão comigo? Só que Jesus virou para o diabo e falou assim: diabo, entende uma coisa, existem decisões na vida de um homem que não se toma por aquilo que ele está desejando, mas por aquilo que Deus disse. Deus não falou que nós deveríamos viver pela palavra dele, está lá em Deuteronômio. Jesus falou assim: diabo, presta atenção, existem momentos na vida de um homem que não é o seu prazer que determina para onde ele deve ir. Existem momentos na vida de um homem que é a vontade de Deus que fala no coração do homem que deve dirigir os seus passos. Sem contar, irmãos, sem contar que Jesus se recusou, amém? Ele se recusou em ser, nas mãos do diabo, um santo milagreiro, amém? Viver para se tornar um resolucionador, se isso existe, amém? De problema na vida dos outros, santo milagreiro. Aí o diabo pegou e falou assim: cara, então beleza, seu negócio é viver pela palavra de Deus, eu entendi, seu negócio é
Bíblia, amém? Beleza, então eu vou te dar um texto para basear a sua vida. Só que texto fora de contexto é um pretexto para heresia, amém? Ou um texto fora do contexto não são as palavras de Deus, mas as palavras do diabo, amém? Porque o diabo está usando a Bíblia, amém, irmãos? Mas a Bíblia usada fora do seu contexto não são as palavras de Deus, mas as palavras do diabo. E isso deveria dar um pouquinho de medo nos pregadores, amém? Porque um pregador que usa as palavras de Deus fora do contexto que Deus as intencionou, não está dizendo a palavra de Deus, está dizendo a palavra de quem? Amém, irmãos? Alguém entendeu o que eu falei? Mas presta atenção. Aí o diabo, você quer a palavra? Pois bem, então pula daqui do pináculo do templo. Eu juro que eu pensei em subir nesse banco, mas não vou fazer isso, amém? Os irmãos todos disseram amém. Pula do pináculo, dá só uma cadeirinha aqui, vai, dá uma cadeirinha, só uma cadeira, valeu, Gui, obrigado. Pula do, posso subir? Irmão, se vira na câmera aí, amém? Posso subir, aí, olha aí, maravilha. Pula do pináculo do templo, Jesus. Está escrito a seu respeito, que aos seus anjos ele vai dar ordem, para que eles possam segurar, porque você nunca tropeça em pedra nenhuma. Aí o texto diz que Jesus virou para o Satanás e falou assim: diabo, também está escrito, não tentará o Senhor, o teu Deus. Irmão, presta atenção, o que você precisa entender, é que naquele tempo, o templo estava cheio de gente, era movimento o dia inteiro, sacrifícios continuavam acontecendo. Em outras palavras, pular do pináculo do templo, era se tornar um espetáculo público, era atender as expectativas da religião do seu tempo, porque irmão, presta atenção, vocês estão comigo aqui? A religião do tempo de Jesus esperava por um Messias que viesse voando, era atender as expectativas do... Vou subir de novo, amém? Estamos juntos? Estamos juntos? Aleluia. Era atender as expectativas do povo. Vocês querem um Messias voando? Vocês querem um Messias que pula do pináculo e os anjos seguram ele? Era se tornar um espetáculo público, irmãos. Jesus falou assim: eu não vou pautar a minha história no desejo dos outros ou no desejo de reconhecimento. Eu não vou viver para tentar a Deus, eu vou viver para fazer a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Eu não vou viver para me tornar famoso ou para me tornar alguém importante para a expectativa religiosa desse tempo. Não, eu não vou colocar Deus à prova. Vocês estão comigo, gente? Valeu, Gui. E por último, o diabo, gente, vocês estão entendendo? Olha o diabo assim: Jesus, você não precisa decidir a sua história pelas convicções do Pai, vou te dar um outro motivo. Decide a sua história pela satisfação do prazer. Não, estou fora. Jesus, você não precisa decidir a sua história pelo viés do prazer, nem da dor. Você pode decidir pelo viés da fama, do reconhecimento, do desejo de satisfazer a expectativa dos outros. Estou fora. Aí o diabo falou assim: beleza, já entendi. Você realmente quer fazer a vontade do Pai, né? Sim, eu quero fazer a vontade do Pai. Então vou fazer o seguinte: faz a vontade do Pai, mas não pelos caminhos do Pai. Cumpre a vontade de Deus, mas não do jeito de Deus. Se você prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo e o seu esplendor, porque eles foram dados a mim, e eu posso dar para quem eu quiser. Irmão, presta atenção, Jesus não ia se entregar naquela cruz exatamente para conquistar para Deus povos, tribos, línguas e nações, sim ou não? Mas o diabo está dando para Jesus uma opção de ter o que Deus iria dar a ele, mas não pelo caminho que Deus havia confiado a ele. Vocês estão entendendo? Em outras palavras, Jesus, você pode ter o mesmo resultado sem andar pelo caminho do Pai. Tudo que você precisa é prostrar e me adorar. Gente, uma outra possibilidade para esse texto é: tudo que você precisa é fazer um acordo comigo. Você só precisa fazer um acordo entre nós dois aqui. Se você e eu fizermos um acordo, eu vou dar para você o que você precisa, mas por um caminho que não é aquilo que você deve andar, ou que você precisa andar. Estão entendendo, irmãos? Em outras palavras, o diabo estava oferecendo os resultados de Deus, mas por outros caminhos. Os fins de Deus, sem andar pelos meios de Deus. Vocês estão me ouvindo? Jesus falou assim para ele: arreda-te de mim, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele você vai prestar culto. Irmãos, o que eu e você precisamos entender é que Jesus se recusou a decidir a história dele por outros princípios ou outros parâmetros que não fossem aquele que o Pai já havia plantado no seu coração, amém, queridos? Porque ele viveu a partir da verdade absoluta, uma vida intensa e radical, amém, irmãos? Agora eu não sei se você entende isso,
Mas o sentido de nós sermos discípulos de Jesus é porque o discípulo é aquele que segue o seu mestre, ou seja, é aquele que copia o modelo do seu mestre, sim ou não? Gente, a palavra discípulo no hebraico é a palavra talmidim. Talmidim significa aquele que se cobre com a poeira dos pés do seu mestre. Ou seja, aquele que anda tão perto, imitando o seu exemplo, que a poeira dos pés do mestre vão caindo sobre ele, porque ele quer andar muito perto para copiar o seu modelo. Vocês estão comigo aqui? Irmão, presta atenção, se Jesus viveu pelas convicções do Pai, que haviam sido plantadas no seu coração para ele decidir a sua história, como é que você acha que nós precisamos viver? Irmão, presta atenção, eu e você também precisamos decidir a nossa vida pelas palavras que o Pai falou ao nosso coração. A nossa história precisa ser decidida pelas convicções que o Pai plantou dentro de cada um de nós, amém, irmãos? Só que assim como Jesus foi tentado em decidir a história dele por outros valores que não eram os valores do Pai, assim também vai acontecer com a gente. E eu não sei se você percebe, mas parece que a mesma estratégia do diabo para tentar Jesus são as mesmas estratégias que o diabo tenta fazer hoje. Porque ele chega para mim e para você e fala assim: cara, você não precisa decidir a sua vida por aquilo que o Pai falou com você, ou pelas palavras que o Pai plantou no seu coração, ou pela convicção que você recebeu da experiência de andar com Jesus. Não, você pode decidir o seu presente pela satisfação do prazer. Amém, gente? Você não precisa ser: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não precisa ser imitar o exemplo, a vida, o modelo de Cristo. Não, você não precisa decidir a sua vida dessa forma. Não, decide a sua história pela satisfação do prazer imediato. Irmãos, perceba, existem muitas pessoas que querem ser discípulos de Jesus, mas na hora de decidirem a sua vida, eles preferem usar esse parâmetro para decidir a sua escolha. Irmão, se você é um discípulo de Jesus, esse parâmetro não serve para você decidir a sua vida. Você não se move pela satisfação do prazer imediato, você se move pela palavra que o Pai plantou no seu coração. Amém, irmãos? Quando a gente não é tentado desse jeito, aí o diabo fala assim: não, entendi, isso aqui é Bíblia, né? O seu negócio é Bíblia, beleza, então eu vou te dar um texto fora do contexto. Aí o diabo tenta fazer a gente começar a viver de uma forma a satisfazer os parâmetros da religião, ou da religiosidade. Porque, presta atenção, vocês estão comigo aqui? O cara sai de um extremo e vai para outro extremo. Em um extremo, ele é desafiado a viver na ética do desejo. No outro, ele é desafiado a viver na ética da estética. Ele é só um produto do lado de fora, mas não existe transformação do lado de dentro. É igual, vocês estão comigo aqui, gente? É igual os dois meninos que estavam na casa do pai, amém? Do pai do filho pródigo. Você consegue entender que são dois exemplos de uma vida que não exalta a Deus? De um lado você tem um filho que não entende o valor do pai, pega o dinheiro e gasta com tudo, amém? Mas do outro, você tem um filho que aparentemente tem toda a estética que todo mundo deseja, mas também não tem amor pelo pai do lado de dentro. Ou seja, são dois lados da mesma moeda. Se o diabo não conseguir levar você para o pecado de satisfazer a sua vida pelo padrão do desejo, ele vai tentar levar você para o lado da religiosidade. Ou seja o que todo mundo deseja que você seja, mas não aquilo que Deus deseja que você seja. Vive para satisfazer as expectativas dos outros, para ter uma aparência bonita, para ser um exemplo para todo mundo, mas não necessariamente para ser um exemplo para o coração do Pai. Vocês estão entendendo? Vive para o espetáculo. Vive para ser um espetáculo. O negócio seu é ser espetáculo. Para você chegar e: nossa, meu Deus, fulano de tal é muito crente. Mas é só carcaça, é só máscara. Vocês estão entendendo? Porque o desejo não é agradar o coração do Pai, mas é ouvir elogios da boca dos outros. É se encaixar no modelo da religião do nosso tempo. Irmão, presta atenção, nós não vivemos assim em nome do reconhecimento, nós vivemos assim em nome do amor que temos pelo nosso Pai. O nosso coração está totalmente voltado para Ele, para a glória do nome dEle. Não importa se as pessoas vão falar sobre nós ou não, isso não interessa. O que importa é que a eternidade reverbere o nome daquele que é digno para sempre. Não tem a ver com ser reconhecido, amém? Mas tem a ver com fazer alguém ser conhecido. E por último, irmão, se o diabo não... Gente, e assim, eu acho que essa é a parte que mais pega a gente.
O diabo fala assim: beleza, já entendi, você quer fazer a vontade de Deus, já entendi, seu negócio é isso e tal, beleza. Então vamos fazer o seguinte: faz a vontade de Deus, mas não pelos caminhos de Deus. Eu vou te dar os resultados que Deus tem, mas não necessariamente passando pelos caminhos dele. Só que, irmão, presta atenção, ninguém pode ter os fins de Deus se não decidir andar pelos caminhos de Deus. Você não vai ter a família que você deseja em Deus se você não decidir andar pelos caminhos de Deus para construir essa família. Você não vai ter um ministério em Deus se você não decidir andar pelos caminhos de Deus para ter esse ministério. Você não vai ter a empresa que você deseja em Deus se você não decidir andar pelos caminhos de Deus para ter essa empresa. Fala, Deus! Amém? Irmão, presta atenção, não dá para ter os fins de Deus se você não decidir andar pelos caminhos dele. Muitos de nós estamos negociando os caminhos, porque os caminhos de Deus às vezes são difíceis para chegar a determinados resultados. Só que, irmão, presta atenção, é melhor andar pela porta estreita e pelo caminho estreito, do que andar pela porta larga e pelo caminho largo e descobrir que no final, ao invés de ter aquilo que Deus te prometeu, você vai ter aquilo que o outro prometeu. Amém? Vocês estão entendendo? Irmão, não dá. Ou a gente fala assim: cara, eu vou andar nos caminhos de Deus. Presta atenção, gente, eu fui uma pessoa que muitos anos na minha vida, eu tentei construir uma família do meu jeito e não do jeito de Deus. Eu fui uma pessoa que eu fiz isso, muitos anos, começava relacionamento, terminava relacionamento, começava relacionamento, terminava relacionamento. Por quê? Culpa das pessoas? As pessoas não eram de Deus. Não, eu não era de Deus. Podia ser de Deus em muitas áreas, mas nessa área eu não era. Eu tinha uma mentalidade carnal e um jeito carnal de tentar fazer as coisas. E todas as vezes que eu tentava fazer as coisas de Deus, sem andar pelos caminhos dele, dava ruim. Saía machucado, machucava outras pessoas e ainda me tornava um mau exemplo para todo mundo. O dia que eu falei assim: Deus, eu vou viver uma vida santa, vou andar segundo a sua vontade, vou fazer aquilo que o Senhor deseja, me casei, sou feliz e vou ser pai daqui a pouco, aleluia. Amém, irmão? Não dá, filho. Ou você fala assim: Deus, eu vou andar nos seus caminhos para ter os seus resultados. Ou você vai continuar sonhando com os resultados de Deus e nunca vai ter eles, porque você não decide andar pelos caminhos dele. Está entendendo, queridos? Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você é: seja radical. Não dá para ser um cristão mais ou menos, irmão. Ou você é um cristão de verdade, ou você não é um cristão. Não tente se enganar. Ah, não, eu sou um cristão mais ou menos. Cristão mais ou menos não existe. Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo, amém? Ai, pastor, eu sou um cristão carnal. Não existe crente carnal, amém? Não existe. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou você é frio, ou você é quente. Morno não dá para ser. Escolhe um lugar para a sua vida, amém? Seja radical, diga para Deus: Deus, eu vou viver nas suas convicções. Deus, eu quero fazer a sua vontade. Não importa o preço que tenha que pagar. Eu não vou negociar, não vou tentar decidir a minha vida pela satisfação do prazer. Não vou tentar decidir a minha história a partir do reconhecimento das pessoas. E nem vou tentar manipular os seus caminhos para ter a sua vontade. Não, eu vou tomar a minha cruz e eu vou seguir o Senhor por onde quer que o Senhor for. Amém, irmãos? Quer saber o resultado que essa vida traz? Quer saber, sim ou não? Abre a sua Bíblia no livro de Atos. Lê o livro de Atos para você ver. Você vai ver o resultado que essa vida traz. Gente, vocês conseguem entender que 120 homens viraram esse mundo de cabeça para baixo, porque eles decidiram levar a sua fé a sério em Jesus? 120 homens levaram o mundo a ficar de cabeça para o... Aliás, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, se eu não me engano, em Atos capítulo 14, os apóstolos são referidos dessa forma: aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até aqui. Os caras estavam transtornando o mundo. Eu não sei você, mas eu quero ser um transtornador desse mundo. Eu quero ser alguém que quando eu chego a pessoa fala: lá vem o confusão, amém? A confusão está chegando, mas é uma confusão de Jesus, aleluia. Melhor do que ser uma confusão das trevas, amém? Sim ou não, irmãos? Cara, a nossa vida é muito transformada se a gente decidir viver isso, amém, irmãos? Decida ser radical, a viver por uma só verdade, pela verdade absoluta, amém? Pela verdade da palavra de Deus. Vocês estão comigo? Amém. Fica de pé no seu lugar. Gente, eu não sei vocês, mas eu adoro isso, amém?
Mais alguém aqui? Às vezes o evangelho vem de uma forma como uma pomba, amém? Às vezes ele vem como uma pomba e pousa sobre nós, amém? Mas às vezes o evangelho vem com uma cruz pesada, amém, irmãos? Só que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, que se eu e você estamos sendo corrigidos pelo nosso Pai, é porque Ele nos ama. Paulo diz, Deus corrige o filho aquele quem ama, o filho a quem Ele quer bem. Aí o escritor aos Hebreus fala assim, se nós não estamos debaixo de correção, se Deus não tem nos corrigido, então nós não somos filhos legítimos, mas sim bastardos. Porque qual o filho que existe que o pai não o corrija? Amém, irmãos? Quais são os valores que você está usando para decidir a sua história? Quais são os valores que você está usando para decidir a sua vida? Sabe, nessa noite eu convido você, se você está fazendo escolhas ruins, amém? Se você está falando assim, não, eu estou decidindo a minha história por valores que não tem nada a ver com a fé cristã, eu estou convidando a você a pedir perdão para Deus, a pedir para o Senhor, Deus, traz arrependimento ao meu coração. Eu quero mudar de vida. Eu não quero ser alguém que vai ficar brincando com o Senhor. Eu quero mudar a minha história. Eu quero ver a sua vontade se cumprindo em mim. Pai, em nome de Jesus, juntamente com os meus irmãos aqui e com esses 1145 que nos assistem pela internet, Senhor, eu quero pedir ao Senhor nessa hora, juntamente com os meus irmãos, venha sobre nós um espírito de arrependimento. Derrama sobre nós o espírito de graça e de súplica. Derrama sobre a igreja que se reúne conosco esse espírito que gera contrição, arrependimento, mudança, não que gera condenação, não que gera acusação, mas que gera mudança, contrição, um desejo por uma vida diferente e forças para caminhar. Pai, nós reconhecemos que sem o Senhor não podemos andar por esse caminho, nós não conseguimos andar por esse caminho sozinhos, Pai. Sozinhos nós não iremos muito longe, poderemos dar alguns passos, mas logo a nossa força vai se esgotar e nós não conseguiremos seguir. Mas se o Senhor nos tomar pela sua mão nessa noite, se o Senhor nos tomar, ó Deus, pela sua mão e nos guiar, se o Senhor for conosco, nos conduzindo, se o Senhor nos abraçar, se o seu Espírito vier sobre nós, Pai, eu tenho certeza que todos nós viveremos para a glória e para a honra do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, nessa noite o poder da tentação na nossa vida. Tira de nós, ó Deus, aquilo que nós amamos que o Senhor odeia. Tira de nós aquilo que nós desejamos e que o Senhor aborrece. Que nós possamos amar o que o Senhor ama e odiar aquilo que o Senhor odeia. Não apenas odiar o que o Senhor odeia, mas que a gente possa ter amor pela justiça, que a gente já possa amar o bem, amar o certo, amar a vontade do Senhor. Possa ser prazeroso para nós entregar a nossa vida no teu querer, no teu coração, nos teus sonhos e propósitos, Pai. Faça isso em cada um de nós, daqueles que estão conosco online, daqueles que estão aqui conosco. Faça isso em cada um de nós. Gera, Senhor, mudança, arrependimento, transformação, para que tenhamos mais famílias saudáveis, mais jovens saudáveis, mais empresas saudáveis, mais ministérios saudáveis, para que as nossas cidades sejam impactadas, escolas sejam impactadas, famílias sejam impactadas, cidades sejam impactadas, para o louvor da glória do teu nome, Senhor. Faça isso, Pai, nós te pedimos, em o nome de Jesus. Com seus olhos fechados, por favor, suas mãos sobre o seu coração. Ore comigo dizendo, por favor: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração. Diga: e eu te entrego a minha vida. Diga: Jesus, eu declaro que tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Diga: Jesus, eu preciso de ti. Diga: eu reconheço que sou um pecador e preciso do Senhor na minha vida. Diga: Jesus, recebe tudo que eu sou em tuas mãos. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: nessa noite, arrependido, eu volto
na certeza de que o Senhor me recebe, em nome de Jesus. Amém. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Se você está me assistindo pela internet, você vai digitar: eu quero um novo começo, hashtag eu quero um novo começo. Você está decidindo por Jesus hoje, está voltando para Ele hoje, digita para mim, hashtag eu quero um novo começo. Se você está aqui nesse auditório, fez essa oração pela primeira vez, dizendo: eu quero dar a minha vida a Jesus, ou você diz: eu quero voltar para Jesus hoje, Zulato, levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você e quero orar por você. Bem alto, tem duas mãos levantadas aqui na frente. Mais alguém, levanta bem alto as suas mãos. Se você fala assim: eu quero entregar minha vida para Jesus, ou você diz: eu quero voltar para Jesus hoje, levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você, quero orar por você. Glória a Deus. Vou pedir para o pessoal se aproximar deles ali, por favor. Vai lá, mano. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Digita pra gente aí, você que está em casa, hashtag eu decido por Jesus. Nós temos duas pessoas tomando a decisão por Cristo hoje. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Traz eles pra cá. Vem cá pertinho de mim, deixa eu orar com vocês. Vem cá, por favor. Isso. Pode ficar de frente para mim aqui. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, por favor. Vamos orar por eles. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do Marcelo, pela vida, Senhor, da Emanuele. Nós como igreja os abençoamos, declaramos sobre eles a graça, o favor do Senhor. Que o Teu Espírito venha e faça morada na vida deles. Que a história deles a partir dessa noite nunca mais seja a mesma. Como igreja, como família, nós os abençoamos e declaramos que juntamente com eles viveremos para o louvor e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Olha só, eu quero contar até 3. Eu queria que vocês se virassem para conhecer uma família que já orava por vocês e que já ama vocês. Pode ser? Pode ser? Vocês estão comigo aí, gente? Vamos lá? Conta para nós aí, João. Vamos lá? Juntos comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Podem virar para lá, por favor. Sejam bem-vindos à família de Deus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Tá tocando aí? Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés do meu. Levante suas mãos e cante isso a Ele. Eu quebro meu vaso, aos Teus pés. Vamos lá, Goiânia, Miami. Aos pés do meu amado. Eu quebro 74 novos começos na internet. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Aos Teus pés, aos pés do meu amado. Mais uma vez eu quebro. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso. 80 novos começos pela internet. Glória a Deus. Aos pés do meu amado. Mais uma vez eu quebro. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos Teus pés. 85. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos Teus pés. Diga, e não importa o preço. Diga, e não importa. E não importa o preço do perfume derramado. Mais forte, vamos, gente, vamos. A Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Todo mundo junto, vamos juntos. A Tua presença vamos, diga, vale não importa mais. o preço. E não importa o preço do perfume derramado. A Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado.
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém, amém. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Pessoal, semana que vem vai estar com a gente o pastor Rafael Conrado, amém? Então vem que vai ser manto, amém, gente? Vai ser o Rabanabachai, amém? Vai na graça, vai na paz. Dê um abraço quem está pertinho de você. Domingo os nossos cultos, amém? Com o nosso pastorzão André Fernandes, 11 da manhã, domingo aqui, e 6 da tarde lá em Deerfield, amém? Dê um abraço quem está pertinho de você. Vai na graça, vai na paz. Vai viver a melhor semana da sua vida. 87 novas decisões por Cristo, aleluia. Diga eu quebro, eu quebro. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés, Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. eu quebro meu vaso aos teus pés, Aos pés do meu amado. Eita glória, igreja, aleluia.